Boa noite. Boa noite. Hoje o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, é o nosso convidado. E você vê também entrevista exclusiva do senador eleito Rogério Marinho. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa hoje, segunda-feira, começando mais uma semana. Olha, é a penúltima semana desta campanha no segundo turno, viu? Então você pode falar sobre isso também, além das perguntas para o nosso convidado, o prefeito Alisson Bezerra. Já tem, inclusive, participação. Então eu já peço primeiro para você se identificar, para facilitar aqui o nosso trabalho, e também fazer perguntas. Vamos deixar os elogios, as críticas para as redes sociais do prefeito, para que a gente falar sobre projetos, sobre trabalho, sobre ideias, sobre propostas, tá certo? Então participe aí, nossas redes sociais estão na tela para você. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais outras cidades que possuem os serviços da TCM. São vários municípios. Se você está nos assistindo para além aqui de Mossoró, mande a sua mensagem, interaja conosco. Desde já a gente agradece a audiência que você nos acompanha em mais uma semana. Vamos já trazer informação. O senador eleito Rogério Marinho esteve aqui em Mossoró no sábado passado. Coordenador da campanha de Bolsonaro no estado, participou de carreata. Mas antes, ele conversou com nossa equipe de reportagem. Vamos acompanhar ao longo do programa de hoje a entrevista em 3 partes. Nesta primeira parte, o senador eleito avaliou a sua campanha e fala da expectativa de reverter votos em favor de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. Vou conversar aqui com o senador eleito Rogério Marinho, que desembarcou agora há pouco em Mossoró para fazer uma agenda também aqui na cidade. Senador, primeiro eu queria falar sobre essa realização desse pleito, né? O senhor foi o senador eleito aí, a única vaga ao Senado Federal. Essa avaliação que o senhor faz das eleições desse ano. Olha, o primeiro sentimento é de gratidão, né? Nós somos muito gratos aí pelo voto, pelo apoio, pela confiança dos eleitores norte-riograndenses que nos deram uma votação extraordinária e que nos permite aí representar o Estado nos próximos 8 anos. E a única maneira de retribuir é trabalhando muito, né? É dando orgulho, né? Permitindo que o cidadão norte-riograndense se sinta bem representado no Senado da República, né? Agora nós estamos no meio de um processo de eleição, né? Nós estamos no segundo turno da eleição presidencial. Então, antes de comemorar ou de relaxar para nos prepararmos para a legislatura do ano subsequente, é preciso fechar essa etapa. E por isso que desde segunda-feira a gente tem percorrido o estado, tem ido aos municípios mais importantes, tem agradecido os votos, mas ao mesmo tempo tem pedido o voto. Eu tenho uma responsabilidade que é de testemunhar o que esse governo, o governo do presidente Bolsonaro, fez ao longo dos últimos 3 anos e meio, as diferenças para com o governo do ex-presidente Lula e como é importante votar no presidente Bolsonaro para que as ações estruturantes e importantes que estão mudando o Rio Grande do Norte continuem. E isso a gente tem feito diariamente. E aí a gente teve um cenário de primeiro turno com a maioria para o ex-presidente Lula, né, candidato aí também. E como é que o senhor está articulando nessa coordenação aqui no estado para tentar reverter esse cenário? A gente tem uma arma muito importante, né, que é a verdade, né? Eu acho que a verdade, ela na hora em que chega ao conjunto dos eleitores, ela traz o convencimento. A verdade com a comparação, a verdade com dados, com números e com a realidade. Esse é um governo que realizou o que não foi feito nos últimos 50 anos. Nós temos hoje uma infraestrutura hídrica que vai permitir que o estado do Rio Grande do Norte, finalmente, pelo menos em 2/3 do estado, na região oeste, do médio oeste, aqui em Mossoró, na região ali região central, Seridó, Vale do Açu, tem a segurança hídrica, água de qualidade, água com regularidade, que é cidadania, que é dignidade, que é respeito.
Aí, daqui a pouquinho a gente vê a segunda parte e terceira parte também dessa entrevista ao longo dos blocos. Vamos agora conversar com o prefeito Alisson Bezerra, está aqui no estúdio ao vivo com a gente. E não tem como a gente não falar sobre este assunto. Eleições 2022, está aí o senador eleito Rogério Marinho fazendo a coordenação da campanha do presidente Jair Bolsonaro neste segundo turno. A gente vem vendo, inclusive, Rogério Marinho, que foi apoiado por Alisson Bezerra no primeiro turno. Prefeito, o senhor optou, já anunciou que vai manter a neutralidade neste segundo turno. O senhor disse que tem apoiadores dos dois lados, que falta compreensão das pessoas nesse momento de polarização e que o importante é que o trabalho que o senhor vem fazendo aqui por Mossoró. Mas o senhor não acha que a pauta ideológica, a pauta moral, essa pauta de costumes é importante de ser esclarecida para os seus apoiadores? Qual é o posicionamento do senhor em relação a isso? Olha, boa noite, Carol, boa noite. Vanur, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Nós tivemos eleições nesse primeiro turno bastante disputadas, né? Eleições que é um reflexo, na verdade, da nossa sociedade, né? Dia a dia. Tem pessoas pensando de diferentes formas do campo, desde o campo ideológico ao campo da economia. Algumas pessoas veem a economia de uma forma, algumas acham que o Estado, né? Ou seja, o poder público em si tem que fazer volumosos investimentos para colher um certo retorno econômico na sociedade. Outros acham que o papel do Estado é desburocratizar, implementar algumas medidas e colher mais da iniciativa privada esses investimentos. Enfim, a gente respeita a forma de se pensar. Não tem aquela pessoa que pense exatamente igual a nenhuma outra. A gente, de um aspecto ali, pode ser de 100 coisas que a pessoa pensa, a gente pode pensar até 90, 99. 100 eu não acredito. Ninguém pensa completamente igual. Isso é muito o campo da sua formação, do campo do que eu acredito, do que eu creio, porque numa eleição como essa, eu digo muito, pauta nacional, cada um já tem uma decisão muito própria do que quer votar. É muito, não só do olhar do olhar econômico, do olhar de pauta voltada às áreas como saúde, educação, segurança. É uma eleição onde você olha para o candidato que você muito se identifica com sua pauta, com suas bandeiras, com sua identidade. Eu digo sempre o seguinte, a gente tem que respeitar isso. Eu particularmente respeito, convivo no dia a dia, gente que pensa completamente diferente, antagônico em muitas posições, né? Gente que tem uma religião, é de um jeito, eu tenho outra, e digo de forma muito clara, expresso no dia a dia. Enfim, ontem, à noite, eu estava na minha igreja, que eu congrego desde os meus 14 anos de idade. Uma igreja evangélica, de um bairro popular, simples, né? Um bairro de pessoas humildes, da cidade de Mossoró, que é lá no bairro Planalto, precisamente ali próximo no Papoco. E tinha gente que estava na igreja católica, tinha gente que estava em outra denominação, em outra igreja, gente que não estava em igreja nenhuma, gente que estava ali num barzinho, estava em restaurante, estava em casa, enfim, a gente respeita. Agora, o que é que eu não aceito? Eu acho que não é. Que ninguém possa dizer o seguinte, que a minha posição, a minha religião, o que eu acredito, o que eu creio, possa estar no dia a dia, alguém possa olhar para mim e dizer o seguinte, não, você não serve para estar ao meu lado por conta disso. É o que eu digo, eu convivo no dia a dia dentro da prefeitura com diferentes formas e trabalho para todos. Qual é a opção que eu estou tomando? Eu estou deixando muito claro para as pessoas e no dia a dia para a nossa sociedade que a gente vai continuar trabalhando. Eu estou muito voltado ao trabalho dentro da prefeitura. A gente sabe quando a gente vai para uma campanha dessa, eu me dediquei ali, por exemplo, saindo todo santo dia, a partir das 17 horas, já estava na rua. Tinha dia que os nossos candidatos que são daqui em Mossoró, Lourenço e Jatos, estavam em outras cidades, eu estava todo dia na rua. E disse muito claramente, eu faço política, eu acredito na política, eu gosto de fazer política, eu acredito que a política é o que a gente consegue no dia a dia transformar. Então eu estava todo dia ali, trabalhando cansavelmente, não é à toa que os meus candidatos, mais uma vez eu agradeço uma oportunidade como essa para dizer à população de Mossoró, muito obrigado, o que eu tenho para dizer é gratidão, porque já sou deputado estadual mais votado na cidade, Lourenço, deputado federal mais votado, recordista de voto na cidade de Mossoró, meu senador que acabou de falar, Rogério Marinho, o mais votado na cidade de Mossoró,
contrariando todas as pesquisas, contrariando todos aqueles que muita gente dizia, não, o candidato mais votado vai ser o candidato da governadora. O meu candidato foi, o nosso candidato, Rogério Marinho, foi o mais votado e com a maioria de mais de 9 mil votos. Em Natal, ele perdeu por 3 mil votos. Mossoró ganhou com mais de 9 mil votos de maioria. Então, a gente foi para a rua e defendeu, e agora é um novo momento, a gente respeita as posições, não tem como estar num processo como esse. O meu objetivo muito claro, já expressei isso, voltamos a esse trabalho no dia a dia, 100% voltado ali ao trabalho do dia a dia da gestão, e estamos continuando e tem muita coisa boa para a gente fazer. Vamos então fazer um intervalo? No próximo bloco a gente vai continuar nossa conversa com o prefeito Alisson Bezerra.